turminha do quinto ano, a nossa aulinha de hoje vai ser uma revisão sobre interpretação textual. Então já é uma aulinha que já foi vista, tá certo? Nós já discutimos sobre esse assunto, vimos alguns tipos de textos, tá certo? Mas hoje vai ser uma revisão, tá bom? Então, antes da gente de fato fazer uma interpretação textual, eu quero mostrar para vocês, lembrar a vocês algumas dicas que podem ajudar vocês a fazer essa interpretação. Então vamos lá, nós temos a primeira dica, tá? Para que a gente possa interpretar qualquer tipo de texto. Fazer a leitura de texto. Então é importante que a gente crie esse hábito, tá? De fazer leituras, pode ser de textos grandes, textos pequenos, mas o importante é a gente criar esse hábito de ler textos, tá certo? Aumente o vocabulário com palavras desconhecidas. Quando a gente faz a leitura de um texto, obviamente vai aparecer palavrinhas que a gente muitas vezes nunca viu, não está acostumado a ter lido essa determinada palavrinha. E aí a gente não sabe o seu significado. Então é importante também que a gente possa ter o auxílio de um dicionário para poder pesquisar o significado da palavra. E aí vai ser uma palavrinha a mais que você vai estar conhecendo e que você pode adicionar nas suas redações quando você for escrever. Isso é muito importante. Saber interpretar qualquer texto necessita de leitura. Então, à medida que a gente vai lendo um texto, é importante que a gente já vá fazendo a interpretação. Você não vai ler sem entender. Então, à medida que você vai fazendo a leitura, você já vai assimilando as informações que esse texto está passando para você. Tá certo? Então, interpretar é fundamental. E leia aquilo que goste. Essa é uma dica muito importante. A gente lê aquilo que a gente gosta, os assuntos que a gente mais se interessa, aquilo que a gente mais tem afinidade. Então, quando a gente lê aquilo que a gente gosta, aquele texto ele se torna mais atrativo para a gente. Quando a gente lê aquilo que a gente não gosta, torna-se uma coisa mais chata, mais cansativa. Então é importante que a gente leia aquilo que a gente gosta, os assuntos mais interessantes para a gente, tá certo? Para uma correta compreensão e interpretação de texto, siga os seguintes passos. Então, no primeiro, leia lentamente o texto todo. Quando você está lendo aquele determinado texto, não precisa ter pressa. Você vai ler com calma, vai fazendo a leitura, já vai interpretando, já vai identificando quais são os personagens que estão presentes ali, qual o pensamento deles. Segundo ponto, releia o texto quantas vezes forem necessárias. Às vezes, a gente termina de fazer a leitura e às vezes a gente ficou sem entender, mesmo tendo feito a leitura. Então, é importante que se você fez a leitura e ainda não compreendeu a informação do texto, você pode voltar no texto, pode refazer a leitura, porque aí vai ficar mais interessante para você. Sublinhe as ideias mais importantes. Então, para evitar que você fique repetindo a leitura várias vezes, você já pode fazer na leitura, automaticamente fazendo a interpretação e sublinhando as informações mais relevantes, aquelas informações mais importantes do texto, tá certo? Como, por exemplo, quais personagens estão ali, as falas de alguns personagens, tá certo? 4 ponto. Separe fatos de opiniões. Então, quando você está fazendo aquela leitura do texto, é importante também você identificar as opiniões dos personagens e os fatos que estão acontecendo, tá certo? Para poder você separar, porque muitas vezes um personagem fala uma coisa, o outro já tem outro pensamento dentro de um mesmo texto. E aí você identificar a fala de cada personagem e o que está acontecendo, você já está fazendo automaticamente também a interpretação, de forma mais eficiente. E o 5º ponto, retorne ao texto sempre que necessário.
tá certo? Então, como eu já falei para vocês, se for necessário, pode retornar o texto, tá certo? E o que seria de fato é uma produção textual. A produção textual, ela vai envolver 5 tipos de textos. Então, no decorrer das nossas aulas, a gente trabalhou com alguns tipos de textos, tá certo? Mas, de uma forma geral, existem 5 tipos de textos, tá bom? Por exemplo, um texto dissertativo. O texto dissertativo, ele vai defender uma ideia, tá? O autor, ele está escrevendo aquele texto, defendendo uma ideia, defendendo o seu ponto de vista, tá certo? E também tem o texto argumentativo e opinativo, que é quando você vai argumentar um fato, você vai dar sua opinião. Também temos o texto narrativo. O texto narrativo é quando o autor, ele vai narrar alguns fatos, tá certo? Alguns acontecimentos e também ações de alguns personagens. E nós temos, por exemplo, de narração, nós temos crônicas, fábulas, novelas, romances. Por exemplo, numa fábula, numa crônica, o autor, ele vai narrar algum fato que aconteceu de algum personagem em um determinado lugar. A novela que a gente assiste em casa é um tipo de narração feito por um autor, porque ali é uma história que está sendo contada de um determinado autor. E aí, os 5 tipos de textos, tá certo? Eles apresentam algumas estruturas específicas, tá certo? Aí, como eu já falei para vocês, eles podem ser narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo, tá? Então, uma das principais características do texto narrativo é a presença de um narrador. Como eu acabei de falar para vocês, o autor, né, ele vai estar narrando, tá certo? A história, um determinado acontecimento. E aí é um texto até fácil também da gente fazer a identificação. Porque aí você vai ver que realmente é a narração, é a contação de acontecimentos. E agora eu trouxe um textinho, tá certo? Para a gente fazer a leitura, tá? E identificar algumas coisas nesse texto. O título do texto é Aprendendo com os Erros. Então vamos lá. O mestre conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho, caminhasse com igualdade, enquanto seu aprendiz escorrega e cai a todo instante. O aprendiz blasfema, levanta-se e cospe no chão, traiçoeiro, e continua a acompanhar seu mestre. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia volta e começa a viagem de volta. Você não me ensinou nada hoje, diz o aprendiz, levando mais um tombo. Ensinei sim, mas você parece que não aprende, respondeu o mestre. Estou tentando te ensinar como se lida com os erros da vida. E como lidar com eles? Como deveria lidar com seus tombos, respondeu o mestre. Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu, devia procurar aquilo que o fez escorregar. Então, aqui eu trouxe 2 perguntinhas, tá certo? Para a gente poder identificar no texto. Primeira perguntinha, qual é o título do texto? Então, vamos voltar no slide anterior para que a gente possa ver. Então, a gente percebe que o título do texto, ele fica nessa, né, logo acima do texto, e o título desse texto é Aprendendo com os Erros. E a segunda perguntinha, quais são os personagens principais da história? Então a gente viu que essa história, ela tem apenas 2 personagens, o mestre e o aprendiz, certo? Então esse pequeno texto eu trouxe para vocês
para demonstrar, tá certo? Como a gente faz uma interpretação textual. A gente já faz a interpretação prestando atenção no que está acontecendo, nos fatos, e a gente já faz a leitura também identificando quem são os personagens da história. Tá certo? Então, essa foi uma revisão para vocês, tá bom? Para vocês lembrar as dicas de interpretação textual. Vai ser encaminhado para vocês também uma atividade de interpretação textual, tá certo? Uma atividade extra, tá bom? Que vai ser enviada para vocês. Aí vocês respondem e quando a gente retornar a nossa aulinha presencial, vocês trazem para eu corrigir, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.